E a gente volta falando sobre a campanha Janeiro Roxo. É o mês que marca a luta contra a hanseníase. Neste mês estão sendo promovidas ações de conscientização sobre a doença. O repórter Cláudio Rocha vai trazer mais informações sobre este assunto. Olá, Cláudio. Boa noite. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Gilvan, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos. A cada ano surgem cerca de 30 mil novos casos da doença. Aqui comigo o doutor Pedro Dantas, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Sergipe. Doutor Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Apesar desse período de pandemia, que tipo de atitude vem sendo tomada para conscientizar a população? Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores, Gilvan. Então, esse mês a gente reserva ele para o Janeiro Roxo. É um mês de conscientização para a hanseníase, né? Então, a hanseníase é uma doença que é bastante negligenciada ainda em nosso meio e acaba que a gente tem esse período para poder estar relembrando a população de que ela ainda está circulando e que a gente ainda tem que estar atento. Como você mesmo comentou, nós no Brasil temos essa infeliz ranking de ser o segundo país em número de casos. Então a doença ainda está aí solta, né, desde milênios atrás e precisamos estar atentos. Esse ano nós não tivemos, infelizmente, as campanhas no hospital universitário, né, nem no interior, para poder atender a população em massa. Então a campanha esse ano está sendo feita principalmente na parte de divulgação e conscientização da população através das mídias sociais, jornais e revistas. Doutor, quais são os sintomas da hanseníase? A hanseníase ela pode aparecer, na maioria das vezes, como uma mancha inocente. Mas uma característica muito importante é que essa mancha ela tem alteração de sensibilidade. Então o paciente começa a perder a sensibilidade à temperatura, à dor. Então toda e qualquer mancha, aquela que às vezes parece uma impinge, uma micose e que tem alteração de sensibilidade, ela precisa ser avaliada porque ali pode ser uma hanseníase. Há fator de risco? Então, na maioria das vezes, pessoas que moram em ambientes mais fechados ou tem muita gente na mesma casa que tiveram contato com algum paciente com hanseníase, eles estão mais vulneráveis, sim. Então, a gente precisa estar atento, principalmente a essas populações mais vulneráveis e que moram em aglomerados maiores. Doutor, a boa notícia é que a doença tem cura, né? Perfeitamente. A doença da hanseníase, quando tratada com os antibióticos corretos, o tratamento ele leva em média de 6 meses a 1 ano, ela é curada. O problema é que quanto mais a gente demora para iniciar esse tratamento, maior a chance de ter sequelas, principalmente essas sequelas no nervo. O paciente pode ter dificuldade de caminhar, de pegar objetos, se queima com facilidade. Então, quanto mais rápido a gente trata, menos a gente vai ter sequelas e mais a gente evita que esse paciente transmita para outras pessoas. Agora, por que o Brasil acumula mais de 90% dos casos da América Latina? Exatamente. Aqui no Brasil, além da gente ter o país com o segundo maior número de casos, na América Latina 90% dos casos hanseníase são aqui. Nós temos um país de dimensões continentais e locais como o Norte e Centro-Oeste, eles têm verdadeiros reservatórios de pacientes com hanseníase. Então há todo um trabalho, inclusive, tanto do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Dermatologia, de conscientização e de capacitação dos profissionais de saúde para identificar esses pacientes que estão nos lugares mais longínquos. E por isso que a gente acaba encontrando ainda muito caso. Doutor, um outro problema é aquele paciente que inicia o tratamento e acaba abandonando? Perfeito, Cláudio. O tratamento ele tem que ser feito de maneira correta. Então, na primeira dose, ele já elimina 90% das bactérias, então o paciente já deixa de transmitir. Só que se ele não terminar o tratamento todo, a doença volta. Então o tratamento tem que ser feito de maneira regular, às vezes tem alguns efeitos colaterais que o paciente acaba abandonando o tratamento, mas se feito de maneira adequada, a taxa de cura é altíssima. Doutor Pedro, muito obrigado pelas informações, uma boa noite. É isso, Gilvan, tem que se cuidar. Ok, tem que se cuidar. Obrigado, Cláudio. Obrigado a doutor Pedro, filho de outro grande médico sergipano, é o doutor Paulo Amado. Grande abraço.